Vamos voltar a conversar com o doutor Eduardo? Deixei uma pergunta no ar aqui para saber, além, claro, do dano óbvio que é o dinheiro, né, que foi desviado e que poderia ser investido em N situações diferentes na cidade, e existe algum outro tipo de dano que o cliente final pode sofrer? Pode. Com relação a essa falcatrua toda? Pode. Além dessa questão que vai ser apurado o imposto. Ou seja, o imposto devido. O imposto devido que não foi pago. Teoricamente, quem tem que pagar é a construtora, que obviamente forneceu o habites e a pessoa parte do pressuposto que aquele habites dá a completa quitação de qualquer débito existente durante a construção. Entretanto, e se a empresa hoje amanhã quebrar? Né? Como é que faz? Né? Quem é que vai pagar? Então, obviamente, o consumidor pode ser prejudicado, não só em relação aos danos materiais, com relação ao pagamento dos impostos que pode eventualmente aparecer na tua casa, mas, sobretudo, até a questão do próprio material empregado. Você não sabe qual é a qualidade do material. Isso que eu fico com muito medo, na verdade, porque assim como a empresa tem a cara de pau de sonegar um imposto que deveria ser pago para o município, tá ganhando um dinheiro lascado na venda desse imóvel. A gente sabe que a especulação imobiliária aqui em São Paulo está absurda, os preços dos imóveis estão subindo cada vez mais. Os imóveis novos, então, os preços estão proibitivos, né? Quem pensa em comprar um imóvel hoje tá complicado realmente. Então, além disso tudo, a gente fica com esse medo, porque se a empresa tem essa cara de pau, ela pode perfeitamente também querer economizar em outras situações. Você perde nas duas pontas. Você perde porque você pode correr o risco de ter que pagar um imposto e você perde pelo dinheiro desviado. Né? E o que é pior, o que eu acho isso de uma falta de escrúpulo danada, quando a partir do momento que as pessoas se utilizam de informações privilegiadas até para fazer extorsão. Ou seja, toda essa falcatrua ela foi levantada recentemente por conta de uma denúncia feita por uma ex-esposa que queria um aumento na pensão alimentícia. Então vai lá e também pratica, porque ela acha que não praticou um crime, mas também praticou. Ou seja, ela era conivente com toda aquela... Ela estava desfrutando até então, se utilizava dos aviões, se utilizava dos barcos, se utilizava de tudo isso. Então, a partir do momento que a pessoa começa a perder, aí ela vai para a denúncia. Né? Então, isso também é uma falta de... a pessoa não dá conta, mas ela também comete um crime. Claro, por tabela, ou seja, ela está sendo omissa em relação. Não denunciou no momento certo. Essa ex-amante é uma outra personagem da história que está aparecendo agora, né? Já é uma outra... segundo informações aí da imprensa, é que ela teria dado início às investigações porque denunciou no Ministério Público. Né? E essa informação que tem aí que os noticiários estão... Mas nós não sabemos de fato se foi isso. Já havia uma investigação em curso desde 2010. Né? Vamos lembrar que o Ministério... Tanto é verdade que teve um funcionário que foi mantido na função e não foi exonerado agora na sexta-feira e publicado no sábado, até para poder não atrapalhar as investigações, ele foi mantido, mas estava sendo monitorado dia a dia na função em que exercia. De qualquer forma, o que acontece? O Ministério Público depende de ferramentas que é a polícia investigando, né? A polícia fazendo a apuração, fazendo a busca e apreensão e daí por diante. Por quê? Porque, na verdade, como são crimes de corrupção, depende necessariamente de provas documentais, né? De ações, não é só interceptação de linha telefônica. Né? Aliás, em uma das ligações, uma das escutas telefônicas entre o subsecretário Ronilson Bezerra, preso no 77DP, ele alega, inclusive, que o escritório utilizado pelo grupo pertencia ao ex-prefeito Gilberto Kassab. Então, você começa a ver que o tamanho... O negócio é grande. Não dá para você dimensionar. Um universo de pessoas. Você não consegue. E se não parar a investigação e punir aqueles, você perde o foco. Porque você começa a ver que aquilo é uma teia. Ou seja, aquilo, na verdade, é tão complexo e tão temeroso que se o Ministério Público avança, ele não consegue chegar à punição. Então a gente fica imaginando a quantidade de pessoas que quando começa uma investigação desse tipo já começa a ficar com aquele medo absurdo de ventar para o lado dele, né? Porque tem tanta, como você falou, é uma teia, tem tantos, ou um polvo, a gente pode chamar assim, tantos tentáculos que levam para outras situações. É um labirinto que você pode chegar onde não tem saída. Ou seja, e é o que o Ministério Público faz. Por isso que eu digo, o Ministério Público perdeu a capacidade de acompanhar as investigações, de apurar de forma profunda, e aí o que acontece? Ele para ali, porque se tivesse continuado as investigações em 2012, lá com o caso do Hussein Aref, já teria chegado
Porque as empresas que figuravam naquela ocasião são as mesmas empresas que figuram aqui. Ou seja, as vítimas são as mesmas. Então, se tivesse se apurado, se aprofundado naquele momento, talvez já tinha debelado, já tinha, na verdade, acabado com essa quadrilha de bandidos. Né? Exatamente. Quanto dinheiro poderia evitar de ser desviado? Então a coisa, ela não termina, ela não para, ou seja, ela está sempre em movimento. O crime no Brasil compensa. E sabe o que é o pior? Passa a compensar. Eles têm a certeza da impunidade. Porque dessa vez aí, se eles tivessem o mínimo de medo de que alguma coisa pudesse acontecer, aí já balançou um pouquinho a estrutura, né? Nessa primeira situação aí. Poxa, melhor parar, né? Afinal de contas, pode acontecer alguma coisa, a gente fica com tanta raiva, até cair ficha. Mas você sabe por que não para? E aí não para porque eles têm certeza de que não vai dar nada. Mas você sabe por que não para? Não para porque esse Aref não foi preso. Onde é que está o Aref? Né, o Hussein, o Aref. Onde é que está o Aref? É isso que eu quero saber. Onde é que está? A justiça tem... Onde está Essa é a pergunta, né? Aquele onde é que está o Oli, né? Mais ou menos. Onde está o Alau, lembra do tempo atrás? Exato. Então esse que é o problema, ou seja, você não consegue chegar ao fim da história, entendeu? Não tem fim. Essa é uma história sem fim. Pois é, né? E quando a gente fica vendo notícia, como saiu no Diário de São Paulo de hoje, mostrando aí a equivalência da grana que eles roubaram para o que poderia reverter em benefício da população, são comparações que só deixam a gente cada vez mais revoltado, mais pé da vida mesmo. 5.600 semáforos desses de açúcar, daqueles que a gente ficou complicado no trânsito ontem, você também, sabe? Aquele que a gente, que deu nó no trânsito da cidade porque parou de funcionar, mais de 170 semáforos, daria para trocar 5.600. Mas isso se a gente pegar o assunto trânsito, se a gente pegar o assunto educação, ver quantas escolas poderiam ser... Não, se você pegar, por exemplo, o assunto Eike Batista, se você pegar essa tal de recuperação judicial que entrou, ou seja, você vai ver que o rombo do Brasil... É gigante. É gigantesco. É maior do que o próprio Brasil. Bem maior do que o próprio Brasil. Não tem, assim, a gente não consegue você não consegue fazer a constatação do tamanho do rombo. Ninguém sabe. Se você perguntar para qualquer dirigente do país qual é o tamanho do rombo do Brasil, certamente a pessoa não vai conseguir. As cifras devem chegar em trilhões. Seguramente deve chegar em trilhões, porque não é possível que se dilapida, que se rouba tanto desse país, né? Ou seja, tanto dinheiro desviado e ninguém consegue chegar lá e dar uma satisfação para a sociedade. Onde você tem gente passando fome, né? Ou seja, um país onde tem gente passando fome. Por mais que você fale, o governo diminuiu a pobreza. Não, mas ele diminuiu o índice para nivelar a classe mais para baixo. A verdade é essa. A classe média está aumentando, a pobreza diminuiu. Não é bem assim. Se você pegar, como é que um país pode cometer 50 mil casos de estupros em 2012? Como é que você pode, na verdade, 47 mil pessoas morreram por crimes com a intenção de matar, homicídio praticado. Que loucura, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou dar mais um recadinho e na volta a gente comenta sobre os novos números da violência que deixam a gente também com o queixo tão caído. Vamos só mudar o tema, né, do tipo de violência, mas vamos continuar falando de violência do mesmo jeito. Mesma, né? É verdade. Daqui a pouco eu volto, doutor Eduardo. Até já.